Uma tarde muito rica de debate, de construção coletiva. Eu vou focar a minha fala, primeiro em relação aos dados, Silvio. Eu acho um pouco estranho, porque no começo do ano nós atendemos a rede, e meu contato era a professora Ana Paula, como é que chama o professor? O Salomão Ximenes, enfim. Isso, nós recebemos e eu indiquei que a nossa coordenadoria de informação, que cuida de gestão de dados, inclusive furasse a fila do fornecimento do fluxo de dados para atendê-los, e acho que foram os dados que subsidiaram depois a apresentação que foi feita na ação educativa. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade adicional no fornecimento de dados, a gente teve acesso ao projeto da Prefeitura de Dados Abertos, eu pedi que isso fosse encaminhado com urgência. Mas se vocês tiverem a necessidade de receber algum dado para realização de pesquisa, debates, conta comigo. A Ana Paula tem meu contato, enfim, nenhum embaraço. Eu só pediria que os resultados das pesquisas fossem compartilhados conosco, porque para o evento que houve na ação educativa no começo do ano, nós não fomos convidados. A gente soube pela imprensa depois o resultado e depois tivemos acesso ao relatório que foi disponibilizado. Quer dizer, eu pedi que a equipe resgatasse aqui. Então, como você não estava presente no momento da minha apresentação, eu vou deixar com você o relatório do nosso projeto, e você pode ter acesso aos dados e tudo que foi feito até o momento. E não é verdade que o fórum não foi consultado. O fórum foi consultado por e-mail no dia 19 de agosto de 2016, às 18 horas e 46 minutos. Foi enviado um convite por e-mail soeirodefaria@gmail.com, e a confirmação do recebimento foi feita pelo Reginaldo. Então, se por acaso o fórum não se pronunciou, talvez fosse interessante consultar tanto o Soeiro quanto o Reginaldo, porque não foi dado ciência aos demais membros do fórum. 19 de agosto de 2016, 18 horas e 46 minutos, por e-mail pessoal do Soeiro, e com confirmação por telefone para o Reginaldo. Nós tivemos o cuidado de fazer isso com todas as entidades que foram consultadas, e o Fórum Estadual de Educação, coincidência ou não, está em primeiro lugar na lista. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao desenvolvimento do projeto, então, só para esclarecer, não é verdade que esse é um projeto da Secretaria. Você pode dar uma olhada aí com calma, pode levar esse material, inclusive porque esse dado está público na internet, no nosso website. A gente não faz nada escondido em matéria de gestão democrática. Das 448 mil respostas ao questionário que foi feito, e não dá para falar, se me desculpa, Kézia, que isso não é representativo, é bastante representativo, e nos dá muito orgulho de ter feito isso. Mais de quase 10% das contribuições vieram de pais e famílias. Então, de todo modo, a política pública está transparente no hot site do projeto, os dados podem ser perfeitamente auditados, inclusive a verificação da sua autenticidade, e todos os recortes, seja por diretoria de ensino, seja por escola. Então, tudo disponível, tudo transparente. Se tiver alguma dúvida, eu e a nossa equipe, que carrega esse piano com muita dificuldade, estão à disposição para esclarecer sempre que necessário. Bom, acho que era isso que eu tinha de questionamento que foi feito. Sobre governos, a pauta da gestão democrática, a gente até um desabafo, acho que é muito mais uma política de Estado do que uma política de governo. E não é fácil tocar essa pauta na secretaria, não é assim, porque envolve transformações estruturais que não são exclusivas de um governo, são práticas de Estado, não de governo, não só de governo. E eu espero deixar falo em nome, como coordenador desse projeto, espero deixar um legado que seja pelo menos uma clareira para que a sociedade civil, para que a comunidade escolar ocupe os espaços que forem disponibilizados e faça um uso consciente desses espaços, fazer um controle social da escola, muito mais do que um controle político ou qualquer coisa que seja, porque não dá para pensar política pública educacional na perspectiva que até então foi pensada, em todos os níveis, na União, nos estados e nos municípios, como algo vertical, top-down, de cima para baixo, e, enfim,
estou aqui para deixar esse legado, não tenho vinculação partidária nenhuma e espero que faço o convite de coração para que vocês não joguem a criança fora com a água do banho. Tá? A água pode estar suja, mas tem uma criança lá dentro. Obrigado. Queria fazer alguns comentários bem rápido. Acho que só a Kézia não pegou a minha apresentação. Eu estou como coordenadora executiva do projeto e a coordenação geral do Levi. Então, eu vou dar alguns detalhes um pouco mais técnicos pelos comentários que eu ouvi daqui. Fiz algumas anotações. Claro, sobre a lei de informação, sobre a transparência, não posso responder pela secretaria nem por todos os projetos que ela desenvolve, mas a gente teve um cuidado especial com o eixo de gestão democrática. Inclusive, o relatório do Estado está disponível naquele site que eu já citei no início. Vocês conseguem baixar em PDF, está lá. O da escola, vocês precisam consultar a escola, porque o dado é acessível para aluno da escola, professor da escola, diretor das escolas e os pais, né, que tem uma senha específica. A gente tem um sistema para gerar 5.000 relatórios, não é algo trivial, que dá para fazer de uma hora para outra. Então, a gente tem um sistema, que é da Secretaria Escolar Digital, toda escola tem acesso, todos os alunos que estão nessas escolas têm acesso, pais vinculados à escola também. Então, esse é o canal para vocês terem acesso às informações. Outra coisa que eu queria colocar sobre essa verticalização, eu acho que o grande êxito do projeto até o momento, que a gente tem tido feedbacks muito positivos, é que, felizmente ou não, né, mas teve um começo um desenvolvimento do projeto com muita escuta, né, e ele se deu realmente da base, ou seja, das escolas para cima. Então, as estruturas serão consultadas, mas a partir da escola, da perspectiva da escola. Então, a gente começou o projeto pela escola, depois a gente vai consultar a diretoria de ensino e, por fim, a gente vai fazer um encontro estadual. Claro, porque as contribuições elas vão sendo melhoradas e cada vez mais buriladas e aperfeiçoadas nesse projeto todo. Então, antes mesmo de fazer um questionário, porque não é só uma consulta objetiva, não é simplesmente uma consulta de um questionário que vai gerar números, eu queria que vocês soubessem que a gente fez grupos de escuta, desenvolvemos esses grupos em 225 municípios, atingimos 2.700 pessoas que foram escutadas pelo menos por 3 horas. Então, assim, o nosso questionário ele surgiu desse grupo de escuta. E antes de fazer qualquer passo, a gente teve esse movimento para entender o que os estudantes, porque não foi só estudantes, não, foram todos os segmentos da escola. Então, teve participação de pais, teve participação de professor, diretor de escola, os estudantes, todos os segmentos da escola foi consultado. Dessa escuta, a gente identificou quais eram as principais demandas, o que estava mais latente, e um desejo, sim, de ser escutado. Então, isso foi muito importante, porque deu, acho que até uma aliviada para aqueles que estavam precisando dizer o que pensam. Realmente, talvez o Estado não tivesse, até então, desenvolvido mecanismos de escuta. Então, foi muito legal esse resultado de grupo de escuta. Ele foi por amostragem, mas ele nos deu um norte do que perguntar no questionário. Legal? Então, o questionário ele foi construído com comentários advindos do grupo de escuta. Então, as perguntas, elas, na verdade, às vezes eram até cópia de expressões e questionamentos dos próprios alunos e da própria rede. Então, eu acho que isso deu uma grande legitimidade ao processo, tem dado muita legitimidade ao processo. A gente está com uma equipe de 192 pessoas, inclusive eu tenho um grupo de WhatsApp, 192 supervisores ou PCNPs que atuam nas diretorias de ensino. Então você imagina como é a nossa vida, porque fazer democracia não é simples, mas a gente está aqui para isso, né? A gente se comprometeu a fazer esse projeto, a gente vai até o fim e da melhor maneira possível. Então a gente tem capacitado essas pessoas para que eles cheguem às escolas, né? E as escolas compreendam qual que é a proposta. A gente está a todo momento fomentando outras ações no decorrer do projeto para que o aluno entenda o que é democracia. Agora, atualmente, a gente está com as inscrições para serem encerradas do projeto de desenho do mascote. Então, os alunos vão poder fazer um desenho, vão poder discutir um pouco, mas nosso objetivo não é só gerar um desenho, é sim continuar fomentando a discussão dentro da escola, porque ela antecede o encontro local. Então, após esse diagnóstico do questionário, as escolas vão debater.
Então a gente percebeu no questionário que não é só talvez a secretaria que tenha uma cultura pouco democrática, mas que isso tá bem enraizado na sociedade. Então a gente identificou que o próprio Grêmio às vezes não é muito democrático com seus pares, então os alunos se queixaram da falta de democracia entre os seus pares. Isso apareceu uma baixíssima participação dos pais. Isso está sendo um grande desafio para a gente nesse momento, porque na escola, no encontro local que está acontecendo, ele tem, a gente tem agora em maio o grande ápice desses encontros, e a gente tem enfrentado um grande problema dessa adesão dos pais, essa falta de interesse. Então a gente entende que não é só melhorar os espaços de participação, o Grêmio, o Conselho, a PM, que são as 3 instâncias dentro da escola, é mais que isso, é romper uma cultura democrática. A gente não sabe se vai conseguir fazer isso com 100%, mas a secretaria está bastante empenhada nisso, tá ligado? Bom, eu faço minhas palavras de vocês, porque realmente estar no governo tentando viabilizar, né, a gestão democrática é extremamente complicado, né? Até porque cada um também, quando está num movimento, né, como esse aqui, vem representar o seu papel, né? E a gente tem um papel e sabe tudo que está em torno e tudo que está em jogo em cada uma das situações, né? Eu queria dizer que, bem lembrado do portal da transparência, né, que lá na Secretaria a gente vem desenvolvendo com um grande objetivo de realmente tornar claros os dados, mas também de aproximar a universidade da educação, né? A gente vem nesse processo de tentar tornar cada vez mais claros e verdadeiros esses dados, porque isso é a grande dificuldade, né? Então nós vamos sair com uma série de editais, que a iniciativa é justamente trazer a universidade para que a universidade possa, junto com a secretaria, pensar esse movimento de trazer dados cada vez mais reais e que eles realmente possam subsidiar as novas ações. Porque quando a gente pensa em projetos exitosos ou não, é muito difícil de você conseguir garantir que eles realmente são. Porque quem foi que avaliou? Né? Como é que se deu esse processo de avaliação? Isso é problemático. Porque qualquer avaliação você tem sempre um viés que você tem que enxergar. Então, trazer a universidade para pensar esse contexto todo e entender que se é positivo ou negativo, se fica, não fica, se o dinheiro vai para cá ou para lá, se eu vou investir nas brinquedotecas dentro da sala de aula ou se eu vou investir na brinquedoteca fora, isso tem um impacto, sim. E isso tem que ser avaliado. E não pode ser levianamente a ponto de tirou a brinquedoteca simplesmente, né? Qual é o impacto disso na educação do aluno e se essa brinquedoteca dentro da sala de aula não seria melhor, né? E para isso a gente tem que discutir, tem que avaliar e não só simplesmente sair com a notícia de que foi assim ou foi assado, então eu estou culpando esse, eu estou culpando aquele, né? Realmente as pessoas precisam ser ouvidas, e todos, né, em todos os momentos, não só um viés. Eu ouço só por um viés, então às vezes eu realmente não compreendo tudo, tá? Então quando a gente está numa posição de tentar estabelecer, de tentar colocar que aquilo realmente vá para frente e que funcione, que seja, quero deixar claro que o governo é parceiro, né? Muitas vezes, e a gente tem tentado nas CONAI estabelecer locais em que ela aconteça e que realmente vá para frente, à custa de muito trabalho, né? E de muita gente não dormindo, às vezes sábado e domingo, para a realização, e a Kézia sabe disso, né? Então, assim, existem todos os lados, e isso precisa ficar muito claro, né? E cada um, eu sei que aqui está representando o seu papel, tá? Queria dizer também que, com relação a essa questão dos grêmios, a gente não ainda fez nada, porque a gente está ouvindo muitos alunos, né? Todos sabem que na secretaria, um forte da Secretaria Municipal de Educação é o programa de educomunicação. E ele realmente chega na ponta, e quem faz são alunos, e quem se expressa, monta, organiza a pauta são os alunos, né? E eles realmente, nesse momento, estão discutindo o quê? Violência. Porque na nossa pesquisa, um dos temas que mais apareceu sobre as crianças não gostarem da escola, né, porque nós fizemos uma grande pesquisa a respeito disso, tem relação com a violência que eles sofrem. Então, a gente vem nesse movimento de tentar trabalhar com uma política de educação em direitos humanos e de ouvir as crianças. Mas que violência é essa? Porque é muito genérico falar de violência, mas que violência é essa? Que violência a gente está sofrendo dentro das escolas e que a gente não está expressando,
Tá? Então, a gente tem esse movimento de escuta e esse movimento de reorganização para que realmente todos os segmentos sejam ouvidos e que a gente possa construir realmente uma cidade melhor. Eu entendo que é esse o nosso objetivo. Tá? Obrigada. Eu quero aproveitar para agradecer o convite. A Geduca está muito honrada em fazer parte do debate e colocar a associação à disposição para futuras reuniões, enfim. A associação vai sempre estar aberta, porque na nossa visão, quanto mais se falar de educação, melhor, quanto mais se debater educação, melhor, e vai se criando aí um sentido de urgência para a área que realmente é necessário. Só 2 pontos do que se falou aqui. O primeiro, a transparência, que eu falei na primeira fala. Realmente, eu concordo com quem diz que há uma diferença hoje entre a transparência dos dados da rede municipal e da rede estadual. Na visão de jornalista, e pelo que a gente ouve dentro da Geduca também, quem está na linha de frente, é muito mais difícil, por exemplo, você trabalhar os dados do Saresp, da rede do Estado, do que os dados do município. Né? Quando se fala em trabalhar dados, é ter acesso a microdados, etc., e poder fazer uma análise mais aprofundada. Mas o principal ponto que eu queria falar, né, depois de ouvir vocês todos, você falou sobre... que discordava um pouco da questão da cultura autoritária, que alguns falaram e tal. Não é bem uma cultura antidemocrática, na minha visão. Assim, o que eu quis dizer, da minha parte, o que eu estou dizendo é que na escola, hoje, se tem muito uma herança, e é difícil, a última coisa que você consegue mudar é a cultura de um ambiente, assim, tanto de um condomínio que você mora, tanto até de uma empresa e de uma escola, e muito mais de uma rede complexa e diversa como uma rede pública de educação. Então, o que eu quis pontuar, na posição que eu ocupo e nós ocupamos de jornalista, é uma visão essencialmente de observador. A gente está numa posição que é um privilégio enfim, que a gente tem que exercer com o maior comprometimento possível de observador. Então, o que eu observo é que, por exemplo, a gente vai elaborar uma reportagem, falar com as secretarias, com o poder público, é simples, relativamente simples. Claro que, dependendo da pauta, a resposta pode vir de uma maneira mais fácil ou não, com um porta-voz ou não, enfim. Mas, ok, falar com pais, falar com os alunos também, os estudantes, também é simples. Você vai para uma porta de escola e ouve. Agora, a partir do momento que você entra no muro, falar com as entidades sindicais, eu cansei de conversar com o Chico Poli em diversas pautas também, mas quando você chega na escola para analisar ali em loco o que está acontecendo e tal, ou observar, enfim, um pouco da dinâmica daquela escola, aí começam os obstáculos. É por isso que eu falei da importância de envolver em reuniões como essa, e eu acho que, diante de um convite do Ministério Público, fica muito mais fácil um servidor público que tem que respeitar um estatuto, enfim, que já falamos aqui, tem alguns problemas por ser a década de 70 e por ter, enfim, ele não costuma falar, ele não tem esse hábito de falar a partir do muro da escola. Então eu estou falando, assim, é claro que é legítimo o movimento dos estudantes, as ocupações, etc., e eles se posicionaram bem firme nos seus propósitos nos últimos anos, mas quem implementa, em geral, são os gestores daquela... Eu estou falando de uma unidade específica, hipotética aqui, mas assim, uma unidade escolar específica. Então, quem implementa
são gestores. E a gente está falando aqui de coordenador pedagógico, a gente está falando diretor da escola, às vezes o vice-diretor, não sei, às vezes varia de... no estado é vice-diretor, na prefeitura tem um outro nome, mas, enfim, é um diretor de escola, é um vice-diretor, é um coordenador pedagógico. São pessoas que estão na linha de frente e muitos deles, às vezes o diretor está ocupado com outras coisas, mas o coordenador pedagógico vai implementar a política pedagógica, o plano pedagógico daquela escola. E eles falam pouco. Esses servidores falam muito pouco. Pouco na mídia, se ouve pouco nas audiências também, e o máximo que acontece às vezes um dirigente regional falar quando tem uma determinada situação, enfim, mas esses servidores, eles são, eu acho importante, porque além de tudo eles são a ponte desses mundos que a gente está vendo aqui, né? E é importante para o diálogo isso, eu acho super importante. Porque eles não têm o hábito de falar, não têm voz, às vezes ficam com medo, às vezes um medo até injustificável, enfim, eles não vão ser punidos por isso, mas eles têm um pouco de receio de vir a público e dar opinião. E eles são importantes, porque aí eu vou falar de uma experiência pessoal. Para você concluir, dá para a gente respeitar o tempo? Tá. É só uma pergunta que do outro lado também há problemas. Eu, como morador ali da Zona Oeste, eu fui numa pré-conferência de saúde faz uns 2 anos, eu acho. Eu não fui ouvido, assim, não tive nem chance de falar. É uma pré-conferência de saúde, é para ouvir, né? É para você se posicionar. Eu não tive nem chance. Me pareceu tudo instrumentalizado, tudo cartas marcadas, entendeu? E não é bom isso também. Quer dizer, se do lado do governo, da gestão, você tem uma série de problemas na educação e em outras áreas também, essa participação popular, assim, quando se fala em conferência, é o grau máximo de legitimidade dessa participação. Às vezes, o cidadão comum que vai lá querendo colaborar também tem problemas. Eu em determinado momento, eu me fiquei quieto, só comecei a observar. Como se for, aí eu deixei de ser cidadão para ser jornalista. Falei, só quero ver aonde vai, como vai ser isso aqui. E me pareceu um pouco cartas marcadas, naquele dia, naquele momento, naquela conferência. Enfim, eu não posso dizer aí pelas demais. Mas é só para dizer que dos dois lados a gente tem isso, e eu acredito muito nas pontes. Para mim, essa interlocução com o chão da escola é importante. É importante que o servidor venha aqui, o diretor, o coordenador pedagógico, gente que tenha essas pessoas para serem ouvidas também. Obrigado, doutor. Bom, antes algumas ponderações que eu tenho são rápidas. Qual era o título mesmo da faixa que estava fixada na escola? Né? Não à reforma trabalhista, não ao desmonte da Previdência e fora Temer. Tá. Então, eu queria falar rapidamente sobre isso, porque a mãe de aluna Késia fez a seguinte observação. Isso daí foi decidido pelo Conselho de Escola, acabou, o Conselho de Escola é soberano. É dentro da lei. Portanto, o Conselho de Escola é soberano, mas ele não é, de modo algum, autônomo. Então, se há um ato aí de autoritarismo, é da lei. Você tem uma lei federal e você tem uma lei estadual. Nenhum promotor de justiça aqui poderia fixar uma faixa dessa aqui. Na frente da casa dele, da minha casa, eu posso fazer isso, mas no prédio público, não, de modo algum. É lei, são leis. Então ela falou, bom, mas é um absurdo da escola? Não, é um absurdo da lei. É um absurdo da lei. Então, o Conselho de Escola pode tudo dentro da lei, ou seja, pode pouco. Agora, nem esse pouco que ele pode, que é importante, ele está conseguindo fazer. Eu concordo com você, plenamente. Com relação ao que disse o senhor Luiz Braga, eu só queria uma observação. Por favor, senhor Luiz, a denominação correta é dirigente regional. Você falou diretor de ensino.
é automaticamente associado com o diretor de escola. E diretor de escola já apanha bastante, muitas vezes merecendo, mas aí, no caso ele apanha sem merecer, porque o cargo se chama dirigente regional de ensino. É isso aí o que o senhor estava se referindo. Com relação aos colegas aqui da UBS, a Fabiola e o Anderson da USP, da UPES, eu achei muito interessante essa proposta que ela colocou, Fabiola, é o seguinte, congressos escolares, não é? Mas quando você vai falar da finalidade, do fim desses congressos escolares, você fala exatamente do que está hoje dentro dos conselhos de escola. Então, parece que a ideia fica assim, para poder fazer funcionar nós temos que mudar o nome. E não, está dentro do conselho de escola. Aliás, você falou até da merenda, está dentro do conselho de escola. Porque o conselho de escola é ele que decide sobre os problemas pedagógicos e administrativos da escola. E tem a participação de alunos. Então, é só uma observação, porque chega à conclusão de que alguém já falou aqui, é o seguinte, viu, colegas que não mexem diretamente com a área de direito, se dependesse de legislação, a escola pública do Brasil seria a melhor do mundo. Aliás, o Brasil seria o melhor país do mundo se dependesse de legislação. Uma colega falou o seguinte, o problema foi em prática isso. Então, em termos de legislação, pelo menos a gente está bastante avançado. E aí, uma pergunta que eu tenho, quando fala a lei do Grêmio Livre, defendo, porque o Grêmio Livre sempre existiu, o Grêmio nasceu como sendo livre, há muito tempo. Aí veio o regime militar, né? Na faculdade, por exemplo, não se podia mais falar em Grêmio estudantil, não era mais Grêmio, deram um nome lá, era Centro Cultural. Isso, então, eu lembro, na época da USP, do regime militar, você podia criar os CAECs, por exemplo, que era o Centro de Cultura, etc. Mas não o Grêmio. Mas o Grêmio não existia, voltou a ser livre como ele sempre foi. Mas é uma coisa que me intriga quando vocês dizem o seguinte, que veja, não estou questionando nem contrariando, estou respeitando a opinião de vocês. Diz assim, eleição direta para diretor de escola. Vocês já discutiram em algum momento eleição direta para professor da escola? Ou isso ficou centrado só em diretor? Porque o receio que a gente tem é o seguinte, é que de uma forma direta, indireta, explícita ou não explícita, os alunos do Grêmio acabam sendo de uma forma ou de outra influenciados pelos professores, embora se pretenda sempre ser livre. E eu defendo que seja livre mesmo. Esses absurdos que foram colocados aí, que tem que ser aluno com nota boa, não sei o quê, isso aí é tudo da época de 64, principalmente de 69 até 85. Acabou, não existe mais isso. Mas eu gostaria de ver um sistema em que, se a gente defende eleição para diretor de escola, a gente tem que defender eleição para todo mundo que trabalha na escola. Para professor também, para funcionário também. Isso, então, seria a ampla democracia. Certo? Mas você muda o diretor, aí você consegue ter uma gestão democrática? Que é isso? É ilusão, é sonho. É sonho. Aliás, como já foi falado aqui, se você tem uma estrutura, e a Constituição fala isso, você tem uma estrutura que não é democrática, e aí eu concordo com o que o Levi diz, que é o seguinte, educação tem que ser projeto de Estado e não projeto de governo. Claro, aí se você tem uma estrutura de Estado democrático, tudo bem, você vai ter educação. Agora, ficar na história de eleger um diretor de escola, você consegue uma escola democrática, vamos fazer como nos Estados Unidos. A escola da comunidade, então, a comunidade decide quem fica na escola. De funcionário a diretor. De funcionário a diretor. Para concluir a minha fala, pretendo ouvir vocês, eu quero dizer o seguinte, apesar de tudo que foi falado aqui, eu sou bastante otimista. Não sou ingênuo, não tenho mais idade para ser ingênuo, milito em movimento estudantil, em movimento sindical, desde 1964, portanto eu não posso mais me dar o direito de ser ingênuo, né? De acreditar, por exemplo, que nada disso envolvendo a Lava Jato aconteceu, não dá mais para acreditar nisso. Mas
defendo a gestão democrática, continuo acreditando nela, aliás, continuo acreditando como a única saída que nós temos das instituições de modo geral. Agora, a minha posição é a seguinte: a democratização da sociedade é que vai levar à gestão democrática das escolas, e não o contrário. E aí eu quero lembrar o grande educador Paulo Freire, revolucionário na área da educação, esquerda, perseguido pelo regime militar, e num determinado momento em que ele foi inquirido por uma autoridade militar, ele disse o seguinte: olha, vocês não deviam se preocupar comigo, escola não faz revolução. Escola não faz revolução. O que faz revolução é a luta consciente dos cidadãos dos partidos políticos. Então, a minha visão é a seguinte: não precisa esperar democratizar a sociedade para ir ver se vai democratizar a escola. Mas vamos fazer pelo menos juntos. Mas nós só vamos ter uma escola verdadeiramente democrática quando a nossa sociedade for verdadeiramente democrática. Mais uma vez, quero cumprimentar por esse evento. Então, só explicando um pouco, porque eu acho que talvez eu não tenha feito entender como seria o funcionamento desses congressos escolares. Não é extinguindo ou deixando de existir os conselhos escolares que já existem hoje na escola e essas instituições que já estão dentro da escola, como que participam os pais, participam os professores, funcionários e os estudantes. Mas os congressos escolares seriam um evento esporádico que vai acontecer, e aí a gente sugere que seja no início do ano letivo, para eleger o diretor da escola. Então, que possa acontecer todo o processo de discussão, que a gente possa opinar, que a gente possa debater, que a gente possa escolher qual o melhor projeto político-pedagógico que os estudantes e a comunidade escolar concordam e aprovam para aquela política da escola, para aquela gestão escolar. Então, se vai ser uma gestão escolar de 3 anos, se vai ser uma gestão escolar de 2 anos ou de 1 ano. Os congressos escolares seriam que fariam a eleição desse processo. Então, seriam as discussões através de debate, seriam a construção coletiva disso, e aí, junto, teriam os conselhos, o conselho escolar tem as reuniões mensalmente, enfim, daí de acordo com a organização escolar de cada escola, né? Mas aí esses congressos seriam nesse sentido, de poder cumprir essas eleições. E aí quando a gente fala de eleição de direção, é a gente poder falar da eleição da equipe diretiva toda, num conjunto, da equipe pedagógica, desse projeto, como a gente quando vai votar para presidente. A gente vota para presidente e vota num projeto, e quando vota para deputado, vota num projeto. E aí seriam, nesse sentido, os congressos escolares funcionariam na escola. A gente votar para um projeto da escola e fazer parte dessa construção. É basicamente isso. Está excluindo os professores. Os professores participariam dessa discussão. Os professores, a gente não elege professor. O professor, ele é concursado, enfim, e entra na escola e pode dar aula. Bom, obrigado, Fabio. Eu queria só fazer uma observação, para a gente não deixar essa questão no ar. Esse documento eu pedi porque para a gente é muito importante, porque a gente não vê a escola como prédio público. Quem vê a escola como prédio público é a Procuradoria do Estado. A gente vê a escola como escola. E dentro da escola a democracia é muito importante, a formação para a cidadania é muito importante. Então, num período de democracia fragilizada, ou como prefere um ex-ministro do Supremo, de pausa democrática, é muito preocupante a existência de um movimento no sentido de sufocar os movimentos democráticos dentro da escola, as discussões de questões importantes para a cidadania, um movimento no sentido de transformar a escola em fábrica de mão de obra. Então, é por isso que para a gente é muito importante, o Ministério Público é uma instituição que tem como função constitucional a defesa da ordem democrática, e nesse momento a defesa da ordem democrática assume uma importância muito grande. Então, esse fato aqui é realmente muito grave, vai ser objeto de apuração, vai ser objeto de providências do Ministério Público, porque essa postura aqui não está amparada pela lei, não.
Muito pelo contrário, está amparada por uma visão de escola que, na nossa interpretação, é incompatível com a Constituição da República e é incompatível com todo o regime jurídico da educação no Brasil. Só mais uma coisa, porque quando a gente falou aqui de que os estudantes ainda sofrem essa perseguição sobre ter a nota mais alta, enfim, dentro da escola, através da organização estudantil, a gente pode reunir essa série de denúncias que a gente tem dessas escolas, de estudante que não consegue se organizar, de que é perseguido dentro da escola pela equipe diretiva, ou mesmo humilhado dentro da sala de aula pelo professor, que esse aqui é o fulano que quer fazer ato, mas aí chega na sala de aula, olha só essa nota. Então são várias dessas ações. A gente pode reunir essas denúncias e apresentar para o Ministério Público. Então, acho que já na próxima reunião a gente pode já trazer algumas dessas para vocês. Obrigada. Então, dando sequência aqui, eu queria primeiro apresentar algumas das coisas que foram ditas aqui, não necessariamente na ordem, mas vamos lá. Primeiro, quando foi falado aqui que quem implementa, né, todos esses projetos é a direção, é o corpo dirigente e tal, eu concordo que isso acontece até hoje, mas a gente está aqui para realmente rediscutir isso aqui, né? Se nós estamos reunidos aqui é para mudar essas velhas práticas de gerir educação, né? A gente não quer que o corpo docente implemente, a gente quer que o corpo docente, junto com os pais, estudantes, professores, participe da implementação e fiscalizem como ela está acontecendo. Entendeu? Então, eu acho que se existe esse fórum da gestão democrática, se existe esse debate para que realmente isso não aconteça, né? O que acontece, mas que a gente está lutando aí para mudar. Aí eu queria, assim, fazer uma pergunta aqui, né, para todo mundo que, acredito que todo mundo aqui já pisou em escola pública, né, todo mundo aqui sabe como realmente funcionam as coisas, e eu vou perguntar aqui, quem participa dos conselhos escolares hoje? Quem realmente participa dos conselhos escolares e quais desses conselhos escolares que são realmente efetivos por terem participação e representam a opinião da comunidade dentro da região? Até a secretaria poderia responder, mas pouquíssimos, se houver. Eu mesmo, a gente já visitou muita escola por aí, e por exemplo, na minha escola, até eu ser do movimento estudantil, eu nem sabia que era o conselho escolar. Então, não funciona. É mais uma das antigas... O conselho escolar, por si só, não funciona, né? Então, eu acho que é mais algumas das antigas práticas que a gente deve remodelar, né? A proposta do Congresso Escolar, ela vem exatamente nesse sentido, né? De um dia onde você vai reunir todos os interessados pela educação daquela região e vai iniciar esse processo de debate e de constituição desses órgãos tão importantes nas deliberações da escola, né? E aí, outra coisa em relação a essa questão da democratização, né, como foi dito aqui, da sociedade para mudar a educação. Eu acho que se a gente se propõe, né, a fazer parte do movimento educacional, é porque a gente acredita que a escola é um laboratório de transformação da sociedade. Entendeu? É esse debate que a gente faz, é esse debate que a gente constrói. A escola como ferramenta de transformação social, porque é ou não é a escola o lugar em que o jovem hoje, que o futuro cidadão brasileiro passa aí grande parte do seu dia, grande parte da sua vida e tem grande parte das suas experiências, né? Então a gente acredita que a escola é uma ferramenta de transformação social e não o contrário. E aí eu queria ressaltar algumas coisas aqui, né? Quando foi falado aqui pelo Ministério Público em relação a esse interesse, né, de alguns grupos políticos, inclusive de algumas figuras políticas, como por exemplo a figura do Fernando Holliday, hoje vereador na Câmara, de calar a organização dos estudantes e qualquer debate progressista dentro das escolas, como é a proposta da Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido, ele fere de maneira vital o direito à organização dos estudantes dentro da escola. Porque como que o professor, por exemplo, e não só dos estudantes, mas também o próprio conhecimento, né? Como que o professor vai dar aula, sendo que ele não vai poder citar posições que foram tomadas ao longo da história, não vai poder citar aquilo que foi discutido ao longo da história, que teve posição partidária, porque a história é feita por quem toma partido, né? A gente sabe disso. Então é uma aberração. A Escola Sem Partido é uma aberração, é abominável. E infelizmente hoje a gente vê tanta coisa abominável passando no Congresso Nacional, né? Então a gente tem de verdade muito receio, mas também não temos medo nenhum de fazer muita luta para que isso não passe, e vamos fazer,
Né? E aí eu queria ressaltar algumas coisas aqui. Em relação a essa questão da perseguição que foi citada, que realmente é algo que aconteceu e que acontece ainda hoje. Por exemplo, ano passado, a gente teve estudante em que a diretora, o estudante que ocupou a escola, que a diretora chamou a mãe do aluno, o aluno, e convenceu a mãe do porquê ela tinha que mudar o filho de escola, porque ali ele não contribuía com o espaço, né? Porque ali o que ele fazia, o movimento que ele constituía, não colaborava com a ordem da escola, né? E inclusive citava o seguinte, ó, teu filho aqui vai repetir de série, entendeu? Então ou você muda, e ele tenta a sorte em outro lugar, ou ele vai ter um trágico destino aqui na minha escola. Infelizmente isso aconteceu, né? Que eu tenho, que a gente tem, né? Só de denúncia, de diretores da UPES, por exemplo, já foram mais de 3, 4 que aconteceram, entendeu? E a gente também vai aqui fazer esse trabalho de protocolar essas denúncias, né? Algumas já foram protocoladas em outras instâncias, né? Mas a gente vai fazer o trabalho de reunir isso aqui e protocolar, porque assim, não tem condições, né? Não tem condições, porque é uma pura contradição. Um governo que se propõe a debater gestão democrática ter uma direção que quer tirar o estudante porque quer se organizar, né? E aí, ainda falando em relação às direções, professor faz concurso, diretor faz concurso, só que o diretor pode ser indicado pela diretoria de ensino, o professor não. Então, por isso a gente acredita na eleição direta para diretor. Não, edificação, não é verdade. Não é verdade. Então, esse é um dado que você não deveria se bater, porque não é verdade. Os 2 cargos são providos por concurso público de prova de títulos. Não havendo titular, a diretoria de ensino, o contrato, indica tanto um quanto o outro. Então, isso é um dado concreto. Infelizmente, pelas escolas que a gente anda, pelas pessoas com as quais a gente conversa, não é isso que a gente ouve, né? Então, eu acho que é algo que deve ser debatido e que deve ser apurado. Agora, em relação para finalizar aqui essa questão da política de governo, política de Estado, eu venho aqui emitir uma opinião, né? Uma opinião de estudante. Né? Eu acho que assim, é muito difícil realmente, né, para qualquer governo que se disponha a debater algo que já está posto há muito tempo, construir esse debate. Né? Enquanto política de Estado eu acho muito importante. Mas eu não acho que um governo, né, que dentro das ocupações perseguiu e bateu em estudante, né, que de um lado, e eu sei porque eu já fui um desses, né, de um lado ele fala de debater educação, do outro lado quando você ocupa uma escola, a PM vem, te bate e te leva para a delegacia. Eu acho que é meio contraditório enquanto política de governo. Então eu não acredito que hoje a política do governo do Estado, né, sendo representada pelo governador Geraldo Alckmin, tem interesse de debater e de fazer reformas estruturantes para que se melhore a questão da participação, mas eu acho que hoje há um avanço na questão da gestão democrática, porque tem grêmio estudantil sendo formado. Né? Então, para nós, do movimento estudantil, enquanto instituição que representa formalmente os estudantes do Estado de São Paulo, né, a gente acredita que o diálogo com o governo é extremamente necessário e que vem avançando. E até aonde esse diálogo estiver avançando, a gente vai continuar dialogando, né? Mas a gente não tem receio nenhum, né, de, se necessário, ocupar tudo novamente para que a pauta dos estudantes seja alcançada. Né? Então, até onde o diálogo está fluindo e que, neste momento, ainda está e se vê avanços reais, a gente vai continuar discutindo, ponderando, debatendo, protocolando o que for necessário. Agora, quando não mais, e se houver necessidade de ocupação, de ações mais radicalizadas, para garantir que a gestão democrática seja conquistada de fato, e que as reformas estruturantes sejam conquistadas de fato, para que a educação seja acessível e a gestão seja pública e construída pelos estudantes, pela comunidade escolar, se houver necessidade de ocupar para que isso aconteça, a gente vai fazer e não tem problema nenhum. Então, muito obrigado. Obrigado. Vou aproveitar então a oportunidade. Eu acho que foi muito legal. Já ouvi você falar disso e acho que tem um ressentimento em relação a gente ter apresentado os dados, mas eu acho que é uma questão de falta de conversa. Eu acho que é bom. Vou aproveitar então um pouco mais pela natureza de entender um pouco a importância do que é ter dados públicos, do que propriamente uma questão pessoal ou uma questão ideológica, por aí vai. Eu acho que aquela natureza, a natureza daquele evento foi mal compreendida pela secretaria. Eu acho que a gente teve acesso aos dados, de fato, como eu havia dito, né,
no meu comentário. Teve a abertura e nós vimos, diante da possibilidade, da necessidade de discussão do fechamento de escolas, que é uma coisa extremamente grave, vocês podem ver isso como uma questão grave também, a necessidade de tornar público isso. Por isso a gente trouxe essa informação à empresa. Então, aquele momento não era um momento de debate dos dados. O primeiro dado, a questão toda para mim a primeira reação da Secretaria foi desmentir os dados, ou seja, desqualificar a rede como um parceiro, né? E isso é grave. E o segundo dado foi fechar as portas por parte da Secretaria. Não estava necessariamente na mão de vocês, porque a gente está com outra frente. Eu acho que o diálogo nosso é mais fluido, inclusive, a gente pode ter mais abertura. Então, acho que eu só peço, então, para que você compreenda, Levi, essa situação, de tal maneira que não cobre uma espécie de simplesmente, quando for apresentar os dados, logo a gente tem que ficar junto. Dados. Não, nós temos uma vida própria da rede, como partes da sociedade civil, assim como vocês vão ter e vão apresentar os seus dados sem chamar as universidades para declarar isso, né? Temos independência. Então, peço então só, eu fico muito feliz, na verdade eu fico muito feliz pela rede, de que essa abertura tenha sido retomada. Eu acho que a gente tem que... Só uma parte, você concorda que se nós... que eu encaro como uma pauta propositiva de política pública. Se nós estamos pensando em inaugurar uma agenda propositiva de política pública, isso demanda bilateralidade. Então, nós fomos, embora os dados fossem públicos, como eu te falei, nós furamos a fila do fluxo de fornecimento de dados para apresentar os dados que vocês pediam, sem a necessidade de mobilizar a lei de acesso à informação. Foi fornecido, você testemunha disso. Sim, sim. Se nós queremos inaugurar uma agenda propositiva de política pública, preocupada com o destinatário da política pública, que é o estudante, é necessário haver bilateralidade. Então, por isso que eu cobrei que, já que a gente quer melhorar a educação, e o Estado é um agente importante da promoção da política pública, se não talvez o principal, que nas próximas ocasiões, até para a gente manter esse bom relacionamento e para eu não ser criticado lá dentro, porque abrir as portas para depois vocês fazerem um evento e não nos convidar nem para publicizar. E você sabe, você, o Luiz, sabem que a quantidade de eventos que eu já fui para apanhar. Eu fui em N eventos para apanhar. Mas só uma coisa, Levi, só para manter a ordem aqui. Claro, desculpa. Eu compreendo, agradeço e acho importante essa abertura. Eu acho que a gente tem que afinar mais esse diálogo para que essas incompreensões não sejam dadas e a gente acabe não tendo esse fechamento de portas. Né? Que vocês já tenham agora uma experiência de transparência de dados pela prefeitura e que tragam isso, é importante, porque aí essa coisa toda meio íntima também se perde, porque é público. Então, se o dado é público, a gente não precisa mais. Nesse sentido, então, fico muito feliz com a abertura e quero conversar com você depois para que a gente possa retomar esse diálogo de uma maneira mais compreensiva agora da nossa parte, compreendo a sua parte também da bilateralidade. Acho que a partir dali a gente poderia ter criado um evento para debater esses dados e tal, enfim, afinar isso. Bem, aí eu volto a perguntar, gostaria de saber da Secretaria que fim levou o projeto de democratização do Conselho Estadual do Estado. Porque era um ponto, eu me lembro de um dos encontros que vocês tinham... Primeiro, eu me recordo. De fato, no esboço inicial, na formatação dos debates, na verdade, isso não chegou nem a ser objeto de um esboço, se considerou a inclusão dentro desse pacote do projeto de lei do Conselho Estadual e também do programa Escola da Família. Então era fazer um grande pacote, mas como o Conselho Estadual é um órgão independente, embora ele esteja sediado fisicamente dentro da Secretaria, ele é um órgão independente da Secretaria. Então nós entendemos que essa é uma discussão que não deveria ser feita dentro da Secretaria, mas nas instâncias próprias que pudessem fazer esse debate, se entendessem necessário, enfim. Então por isso nós não avançamos nessa agenda de incluir, porque não é algo que está sob a nossa jurisdição, ao contrário dos grêmios, dos conselhos e das APMs. O Escola da Família, da mesma maneira, nós entendemos que é um viabilizador de ações de gestão democrática. Então,
como ele tem uma natureza distinta, ele é um programa, enfim, a gente optou por não incluir, porque também tem um desafio prático, né, Silvio? A gente tem pouco tempo de governo e eu gostaria muito de terminar a minha participação na gestão da secretaria tendo entregue aquilo que eu prometi naquele primeiro encontro, que foi quando eu anunciei o projeto. São os ideais, né? Silvio, só para concluir, para a gente poder terminar a rodada. Desculpa, eu tenho mais 3 observações, vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou falar um pouco dos estudos de participação de pais. A baixa participação de pais muitas vezes é interpretada, eu acho de maneira equivocada, como falta de interesse dos pais. Eu acompanhei a comissão de pais, de mães e pais em luta, teve um interesse muito forte. Há problemas, eu acho, sistemáticos na formação dos conselhos, porque é feito até fevereiro, a legislação praticamente que impede que a participação dos pais aconteça. Então é interessante ver. E outra coisa, muitas vezes os conselhos são feitos na hora da noite, o pai está trabalhando, não tem como. Fora que o pai tem todo o imaginário que o filho tem, de que a escola não é um lugar agradável. Então, como a gente tem que ter esse espaço de como absorver, é um desafio nosso, de como trazer os pais para dentro da escola. Eu acho que as estratégias não estão sendo boas e vocês sabem disso também, todos sabemos. Então é interessante pensar outras estratégias. Segunda coisa, a pergunta seria para o CONAI, o que vocês estão pensando, mas aí a gente pode deixar para depois. E terceira coisa, em relação à sua fala do conselho, eu discordo completamente, a carreira do professor é completamente diferente do diretor. Se a gente for ver como que o professor entra na escola, a última alocação de aulas foi aviltante para o professor. E vem sendo aviltante. O professor ele pinga de escola em escola. Como é que ele pode ser eleito para estar naquela escola se o plano de carreira dele não é um plano de dedicação exclusiva àquela escola? Então, como é que ele pode ter a vivência democrática da escola se ele não está na escola, ele não é enraizado na escola na maior parte das vezes? Então, é um equívoco e é uma pena você ter essa visão, porque, a meu ver, é possível, sim, um diretor que vive na escola, no atual plano de carreira, ser eleito, porque ele tem uma convivência maior dentro da escola, e o professor, infelizmente, não. Permite uma parte? E eu tenho que correr, basta ver a realidade dos professores. Não, eu gostaria que você apresentasse números, porque 1/3... É só a secretaria me dar os dados. Não, o que você está falando não é verdade, é só isso. Olha só a desqualificação. Não desqualifique. Vamos fazer. Não, desculpa. Vamos combinar assim. Desculpa. É que eu queria dizer o seguinte, a carreira... Fala em seguida do Silvio se ninguém se opuser. Não, mas é que é o seguinte... Aí a gente consegue terminar a intervenção do Silvio. Posso falar o senhor pode falar então? mais 5 minutos depois, Não, claro. tudo bem. Se ninguém se opuser... então tá. Então a gente termina a rodada e na próxima rodada o senhor pode... porque são dados são postos aqui e eu consigo provar por norma, por lei, que não são verdade. Então fica contamina. Tudo bem, vamos só concluir a rodada então e na próxima... Se pudesse... Já concluiu? Obrigado. Sim. Só outra coisa eu queria saber. Onde vai ser o local do encontro do dia 26 a 28? Aí é 20. Obrigado. Eu vou fazer 2 observações rápidas só em relação à cultura. Assim, eu entendo o que você está dizendo, eu só queria pensar assim, a cultura ou a nossa falta de cultura democrática não é só herança da escravidão, ela é reatualizada. Eu acho que o que a gente precisa tentar é isso, como ela é reatualizada a cada dia. A questão de raça é reatualizada a cada dia, a questão dos preconceitos, preconceito de classe. A gente tem uma questão de classe que permeia a escola. Então, quando você diz assim, que é fácil conversar com o secretário e mais difícil conversar talvez com o coordenador e tal, assim, também com pais acontece isso. Tem pais que são mais fáceis, eles entram, falam mais, tem pais que é mais difícil falar. A gente precisa construir um campo que as pessoas se sintam à vontade para falar, porque tem pessoas, classes, segmentos da sociedade que foram e são calados, ativamente calados. Isso não é uma coisa... São ativamente calados. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Então, assim, e aí, eu acho isso. O que acontece? Então, você conversa com determinadas pessoas,
chama atenção, só eu concordo com você, eu acho super bacana ter uma coisa de formação de profissionais da mídia, jornalistas, etc., para educação, porque assim, a cobertura da grande mídia de educação é absolutamente enviesada, né? É absolutamente enviesada. Eu vou te dar um exemplo recente. E aí eu acho que é muito por isso, porque conversa com o secretário, por exemplo, o secretário fala bastante o que ele quer, ele fala o que ele quer. Você conversa com qualquer pessoa de secretaria, ela fala o que ele quer, e o jornalista não questiona o que ele fala, não tem elementos para questionar, não tem hábito de questionar. Isso não acontece só com educação, mas acontece com quase tudo. Com educação acontece assim, a gente teve um evento, pena que a colega da Secretaria Municipal não está. Há poucos meses atrás, quando assumiu um novo secretário, o Alexandre Schneider, ele cortou leite que vai para os adolescentes, que eles chamam de adolescentes a partir dos 7 anos de idade, e adolescente, agora uma nova categoria, cortou o leite dos adolescentes. E aí ele coloca como uma coisa, uma restrição orçamentária, ele faz uma entrevista na Folha de São Paulo, uma entrevista de página inteira, com 3 jornalistas entrevistando, e aí ele passa dados, e obviamente os dados que o jornal passa são os dados que ele passa. E ele passa assim, 11 bilhões e 500 mil, não tenho os dados agora de cabeça, mais ou menos, 11 bilhões e tanto é o orçamento da Secretaria Municipal de Educação, 6 bilhões são gastos com salário, etc., né, no pessoal, vamos dizer. E aí tem que fazer restrições, então vai fazer restrições nessa economia do leite, por exemplo, 115 milhões que se gastaria com leite. Essa reportagem tem um gráfico desses de pizza, e aí você vai ver que no gráfico de pizza tem os 11 bilhões e tanto, 6 bilhões são gastos com salário, etc., 115 bilhões é uma fatiazinha fininha, para você ver os 115 bilhões que são gastos com leite, que vai ser uma grande economia, e 3 bilhões e tanto outros. No gráfico de uma reportagem de página inteira para informar a população por que é necessário cortar o leite, que vai servir para criança, 3 bilhões e 330%, quase 30% do orçamento, é outros. E o jornalista não pergunta, o senhor poderia me dizer quais são esses outros? Pode ser que seja melhor cortar nesses outros do que cortar o leite. Não. Então, eu acho que isso, eu estou querendo usar como exemplo, que é reatualização. É reatualização de uma falta de cultura democrática. A democracia, a gente tem que ter hábito, tem que se habituar à democracia. Isso que eu digo. A democracia é difícil porque você contagia por rizoma. É igual grama quando cresce, que você faz para crescer. Aí sai daqui, volta aqui, você tem que estar 10 reunidos, você faz uma escola anos e anos e anos para conseguir ter mais, Por quê? Porque é falta de hábito. As pessoas estão desacostumadas a falar, estão proibidas de falar. Quanto classe mais baixa, mais proibido de falar tem. Entra na escola, ninguém dá atenção, trata como Zé Mané, Zé Ninguém. O que ela vai falar não contribui, a princípio. A pessoa vem uma vez, não vem na segunda. Então é isso. E a gente tem hábito de escutar as pessoas que têm poder, o jornalismo inclusive, e tem hábito de não escutar as pessoas que não têm poder. A gente reproduz isso a cada dia. Então isso não é uma herança só, é uma herança que se reatualiza. É isso. Queria agradecer de novo a Eu vou aproveitar novamente a fala do Luiz e falar sobre a falta de participação de pais. A falta de participação de pais não é a falta de interesse, é a falta de objetividade, a falta de resolutividade. Para mim estar aqui hoje, eu perdo a tarde inteira de trabalho. Então, isso aqui hoje, para mim, tem que fazer a diferença, né? Tem que ter contribuído com alguma coisa. Dentro da sociedade, né? Dentro da escola, tem que fazer a diferença. E quando eu vou nos conselhos de escola, eu deixo de trabalhar porque o conselho de escola se reúne ao meio-dia. Eu nem consigo trabalhar de manhã e nem consigo trabalhar à tarde. Então, isso tem que fazer a diferença. Isso não faz a diferença. Então, eu não vou mais.
Então não é a falta de interesse, é a falta da resolutividade, é a falta de otimizar o meu tempo. Se eu não consigo otimizar o meu tempo. E aí eu aproveito esse gancho para falar disso aqui. Por que eu estou batendo isso aqui? Não estou batendo isso aqui com vocês. Eu estou batendo isso aqui desde quando o secretário apresentou no fórum. Ele foi em agosto apresentar isso aqui no fórum. E aí, gestão democrática parte do princípio que eu não posso fazer para. Eu tenho que fazer com. E eu perguntei para ele, você vai fazer conosco ou vai fazer para nós? Isso aqui é a resposta. Para nós. Nós não queremos mais isso aqui. Nós queremos conosco. Você entendeu? Esse questionamento aqui, nós respondemos. Esse questionamento. Eram perguntas. Existiu isso aqui depois. Foi mandado para mim. Foi mandado para nós, foi um questionamento. Estava público, fizeram um questionário. Nós respondemos o questionário, tá? Então, o princípio da gestão democrática, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que pegar as críticas e tentar construir junto. Eu não estou aqui falando para criticar por criticar. Nós estamos falando de gestão democrática. Gestão democrática tem que ser uma construção diária e conjunto. Já se fala, gestão é conjunto. Então o que nós estamos pedindo é para fazer junto. É tão difícil fazer junto. Né? É tão difícil nos ouvir, é tão difícil a gente tentar contribuir. Nós queremos nós queremos a participação na secretaria para fazer crítica. Nós queremos ajudar, nós queremos contribuir. Mas a gente precisa saber como contribuir e precisa ser ouvido, e a gente não é. Então, quando a gente fala de gestão democrática, é muito difícil. Muito difícil. Né? Por quê? Porque todos os segmentos da comunidade, né, eles têm uma mania de falar em nome dos pais e em nome dos alunos. Como se a gente não existisse. Como se a gente não conseguisse falar por nós mesmos. E nós conseguimos. Mas a gente precisa do espaço. Como está sendo importante estar aqui hoje, falando aos promotores, e eles nos ouvindo, a gente ouvindo vocês, porque cada um aqui que falou, nós tiramos, eu estou levando uma lição. Eu estou conhecendo melhor, cada um está representando a sua instituição, fala em nome da instituição também. Fala em seu próprio nome, e a gente se conhece melhor e a gente começa a derrubar alguns tabus, alguns preconceitos e alguns conceitos que a gente vem há anos, né, trabalhando em cima disso. E quando eu falo para vocês, infelizmente a gente está aqui representando uma entidade, mas muitas vezes a gente tem um diferencial dentro daquela entidade. Né? E eu acredito assim, quem acredita em gestão democrática, ele já tem um diferencial. Mas, infelizmente, o próprio sistema não ajuda, não colabora. Então, acho que a gente precisa, quem acredita em gestão democrática, a gente precisa se unir. A gente precisa conversar mais, a gente precisa pegar os laços que nos unem e deixar o que não une lá fora. O importante para nós é qual a pauta que nos une aqui. A pauta de gestão democrática, então vamos construir. E está na hora da gente parar de fazer com. E aí eu digo todos nós, né? Todos nós aqui. De fazer para, tem que fazer com, desculpa. De fazer para, tem que fazer com. Nós temos que nos unir e fazer com, né? Tá? E aí, colega, eu sei o que é a saúde, viu? Eu fui conselheira municipal de saúde. É difícil. Gestão democrática é difícil, tá? Eu agradeço muito o convite e parabenizo de novo vocês por a gente estar aqui. E me coloco à disposição, tá? Para a gente conversar. Muito obrigada. Daí agora vai voltar para falar de novo ou não? Bom, eu queria dizer, de nossa parte, como eu acredito no começo, o objetivo dessa reunião não é esgotar a pauta da gestão democrática, nem sair com posições a respeito deste ou daquele assunto, mas é ouvir, de fato, as várias perspectivas para que o Ministério Público possa entender em que medida, né, ele pode atuar de uma maneira a contribuir nesse debate. Eu falo, que acho que posso falar em nome do GEDU, que a gente tem convicção, não tem provas também, mas de que é na via política que esses temas vão ser resolvidos, né? Nós não pretendemos resolver isso por meio de medida judicial. Existe um projeto de lei em construção, o Levi disse aqui como foi pensada a construção pela Secretaria de Educação, mas depois isso vai para a Assembleia Legislativa, que é o lugar onde
todos esses temas aí vão ser debatidos, né? Inclusive se vai ficar a discussão só do Grêmio, do Conselho e da APM, ou se isso vai ser, esse debate vai ser ampliado. Então, quer dizer, tem um longo caminho aí político a ser percorrido, e o nosso objetivo aqui era, além de aproximar os diversos atores, era colher subsídios das diversas perspectivas para entender um pouco o que a Secretaria está pensando, o que os pais estão pensando, os estudantes e tal, e entender, dentro das atribuições do Ministério Público, se a gente tem alguma coisa a contribuir e de que maneira a gente pode fazer isso. Essas reuniões têm sido muito importantes para nós, e a gente já aprendeu também que na questão da defesa de direitos sociais, direito à educação, políticas públicas, a gente precisa fazer isso de uma maneira dialogada e interdisciplinar. Essa vai ser a nossa prática, pretendemos que continue, né, que seja uma prática do Ministério Público. São 5h30. A gente pode fazer mais uma rodada, com 3 minutos para cada um, mas a gente poderia fazer por inscrição. Não sei se todo mundo, de novo, quer falar. Tem alguém que não gostaria? Eu só queria... Todo mundo quer fazer uma fala de ordem, falar rapidamente, porque a gente vai ter que sair. Então vamos fazer a inscrição, melhor, né? Tá. Então, o professor Francisco tinha pedido 3 minutos. Anderson ou a Fabio? Os dois ou... Não, só nós aqui. Tá, o grupo... Os estudantes. Eu Levi. Silvia também? Não, a Kézia falou que está saindo, não é isso? Fica à vontade, quem precisar sair também. Você vai querer se inscrever? Não, só precisa sair, desculpa. Veja, Daniel, quanto à faixa, eu torço para que vocês do MP consigam mostrar que foi indevida a retirada. Torço. Veja, a faixa, a discussão dentro da escola tem que acontecer obrigatoriamente. Isso daí é um absurdo que não aconteça. Daí a crítica que se faz ao movimento brasileiro, sem partido, justa. É um absurdo, realmente. É um absurdo. A questão toda é a questão de se afixar uma faixa lá dentro, na porta, no muro da escola, lá dentro da escola, qualquer tipo de faixa. Por exemplo, o índice ou nosso total apoio ao governo, nossa total contrariedade ao governo, etc. Mas eu torço para que vocês encontrem uma saída para isso, porque eu já tive problema com isso e já fui enquadrado em função disso. Mas realmente a discussão da matéria na escola é obrigatória. É obrigatória. Tem cabimento. Hoje o meu sonho é que todas as escolas estivessem discutindo o que está acontecendo hoje lá no Congresso Nacional, na Presidência da República. Todas as escolas. Tem que acontecer. Agora, quando a gente fala aqui de escola democrática, eu falo enquanto sistema como um todo. Eu não falo de exemplos. Olha, você pega a escola da Vila Nova Cachoeirinha, você pega a escola que tem uma excelente gestão democrática, tem uma escola ali no Jaguaré, Jaraguá, aliás, tem uma excelente gestão democrática, tem uma escola Humboldt, período integral, excelente, tudo bem, só que nós temos 5.500 escolas. Então, estou falando de sistema como um todo. E óbvio, se o sistema, se não tiver a democracia enquanto sistema, sociedade, dificilmente a gente vai ter lá. Não estou dizendo que a escola deve cruzar os braços e não tentar fazer essa revolução, de modo algum. Agora, a observação que eu fiz aqui é que o colega diz o seguinte, ele justifica a não eleição do professor, porque o professor fica pulando de sala em escola, portanto, não tem identificação com a escola. Veja, a carreira do professor e a carreira do diretor são idênticas. Não existe nenhum diretor que não tenha sido antes professor. Ele tem que ter sido pelo menos 8 anos professor. Agora, este que fica pulando de escola em escola, portanto, esse é a exceção da exceção. Hoje ele é chamado de categoria O. Pegue os números e veja isso lá. Então, por exemplo, poderia colocar o seguinte, este não teria condições de ser. Este não teria condições de ser candidato, porque candidatos não poderiam ser. É outra coisa. Isso daí você está pegando a exceção da exceção. Hoje nós temos 2.200 diretores de escola que não são efetivos. Por quê? Por falta de concurso.
Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se nós tivermos uma jornada única em que todos os professores fiquem na escola e na mesma escola, aí você defenderia a eleição para professor? Não sabe. Então, e aí eu quero colocar, aproveitando a presença aqui de dois promotores de justiça do GEDUC, para dizer o seguinte: nós enquanto entidade, não enquanto conselho, enquanto entidade, por mais de uma vez nós já levamos a proposta à Secretaria da Educação e a outras instâncias, no sentido de se criar, se instituir a jornada única para o professor da rede pública estadual. O que é a jornada única para o professor da rede pública estadual? Ele ficaria 40 horas por semana na escola, uma escola só, uma, independentemente do seu número de aulas. Se ele tivesse o número de 32 aulas, 40 horas, tudo bem. Mas se por acaso ele tivesse apenas 4 aulas, ele ficaria 40 horas, seria período integral na mesma escola. E aí ele ficaria fazendo o quê? Cuidando da parte pedagógica, cuidando da parte administrativa, cuidando de uma série de outras atividades que o professor tem que fazer. E o que nós ouvimos o tempo todo foi o seguinte: o Ministério Público não concorda, porque esses professores estariam recebendo indevidamente. Por isso estou trazendo a questão para o GEDUC. Ou seja, eles estariam recebendo sem trabalhar, o que não é verdade. O que não é verdade. Eles estariam na escola trabalhando. A diferença é que alguns não estariam dando as 32 aulas, por exemplo, mas todos ficariam 40 horas. Isto seria um passo muito importante também para a melhoria da qualidade da educação pública. Ou seja, o professor numa escola só, com dedicação integral àquela escola. E de preferência, mas aí também já seria exagerar, que fosse da mesma comunidade. Aliás, seria o ideal. Como o ideal não existe, a proposta da jornada única para o professor seria muito importante para a escola pública. Então, a gente, né, que é do movimento estudantil, a gente de fato se propõe todos os dias a construir o debate mais progressista dentro das escolas e universidades, né? E por coincidência do destino, entre as 6h30 e 7 horas é quando os estudantes entram nas escolas, né? E a gente precisa estar lá para poder fazer o nosso papel, né? Então a gente queria aqui pedir licença a todos vocês, né? Agradecer pela contribuição de cada um aqui. Eu acho que é realmente só ouvindo todas as opiniões que a gente vai conseguir avançar no debate da educação, até porque todo mundo aqui, acredito que se vê aqui hoje é porque quer uma educação de qualidade, né? Eu acho que isso é a nossa pauta em comum, isso aqui é o que nos une. A gente tem muito mais a contribuir, né, para o debate, mas haverão outras oportunidades, a gente vai se encontrar novamente. E acredito que essa unidade em defesa da educação só tende a avançar. Então, muito obrigado e boa noite aí para todo mundo. Só antes de passar a palavra, nós é que agradecemos muito. A participação de vocês aqui para a gente é muito importante, não só porque vocês têm demonstrado como movimento social que a gente não deve perder a esperança no processo de construção da democracia no Brasil, mas porque vocês são os destinatários mais imediatos da política pública que nós estamos discutindo. Semana passada nós tivemos, semana retrasada, foi levantada mais de uma vez a questão de não estarem presentes os adolescentes a quem se destinam as políticas de adolescentes que estão em medida socioeducativa, e eles não poderiam mesmo estar aqui por restrições legais. É muito importante que vocês estejam aqui, que a gente discuta a eventual contribuição que a gente possa dar para a construção de uma escola democrática com vocês. Vocês têm que ser protagonistas desse processo. Então, a gente é que agradece. Obrigado. Anderson, antes de você ir, só uma palavrinha. Vou falar para você que eu fiquei muito contente de ouvir você e a Fabiola, nessa tarde de hoje, porque eu não sei se a minha visão sobre democracia é muito diferente do que está no dicionário, mas eu acho que a democracia, ela nasce da diferença, né? Por exemplo, eu penso A, vocês pensam B ou C, enfim. E aí a gente dialoga para chegar numa terceira coisa.
Eu penso A, vocês pensam B e a gente dialoga para chegar no C, que tem um pouco de A e um pouco de B. Eu acho que isso que dá o caráter transformador e emancipatório da democracia. Se a gente ficar se pegando na luta, a luta política ela existe, ela cabe dentro da democracia, mas eu tenho dificuldade de entender como que a democracia cabe dentro da luta política. Porque a luta política envolve alguém que está no poder, alguém que está fora, esse alguém quer entrar e o que está dentro quer ficar. Então não tem essa composição, essa construção coletiva. Então é bom que a luta política aconteça no ambiente democrático, não tenho o que dizer em relação a isso, mas se a gente puder sentar, entender quais são os nossos pontos de convergência e construir coletivamente a educação que nós queremos para as próximas gerações, eu acho que a gente está dando uma contribuição inestimável para o Estado de São Paulo e para o país. Porque para além da luta política, a gente está falando de crianças, de jovens, de destinatários na política pública. Então eu fiquei muito contente de ouvir vocês hoje, porque eu acho que a gente pode inaugurar aí uma agenda em que provavelmente a gente não vai concordar em tudo, mas naquilo que a gente concordar e puder somar esforços, a gente vai fazer coisas muito boas para todo mundo. Então, obrigado, muito contente. E aproveitando que eu tinha pedido a palavra, uma pena que a Kézia foi embora, então eu queria aproveitar que o Luiz tá aqui. Uma das coisas que a gente ouviu dos pais que participaram das consultas prévias à etapa local do projeto, realmente nós temos total ciência que o problema não é falta de interesse. Nós temos, é claro, um processo que vem nos últimos 30 anos de distanciamento da família da escola, mas por outros motivos. Alguns, aliás, muito bons, como, por exemplo, a conquista das mulheres no mercado de trabalho. Porque aquela visão de 1950, que a mãe ficava em casa cuidando dos filhos e participando da vida escolar deles, felizmente não existe mais. Então, só que isso trouxe dificuldades adicionais, que se somam ao fato, por exemplo, de a gente viver numa cidade em que as pessoas passam 4 horas por dia presas no trânsito. Então, que tempo que as pessoas têm de ir numa reunião de conselho de escola, ou da APM, ou mesmo uma audiência pública? As pessoas não têm tempo de participar. Então, o tempo que é o que veio para nós, e acho que é um motivo preponderante para que hoje nós tenhamos esse afastamento, esse distanciamento dos pais em relação à escola. E a gente tem escutado sugestões muito bacanas. Queria que você levasse isso para a Kézia e para os demais, as mães e pais em luta. Por exemplo, de nós, da escola, trabalhar numa perspectiva mais compreensiva, identificando naquela região qual é o melhor dia, pode ser um sábado, pode ser um domingo, varia, enfim, e tentar se amoldar a essa disponibilidade, aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para fazer encontros não presenciais, por Hangout, por Skype. Hoje a internet acho que é uma coisa que a grande maioria das pessoas tem acesso, grupos de WhatsApp. Então você tem muitas maneiras de driblar essa falta de tempo, mas o problema não é realmente desinteresse, o problema é falta de tempo. E isso é agravado nos grandes centros urbanos porque as pessoas ficam a maior parte do seu dia livre dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do transporte público, nos deslocamentos casa-trabalho, trabalho-casa. E isso a gente tem que prestar atenção. Realmente existe um vazio histórico em relação a isso por parte da política pública, e eu acho que é o momento da gente rever essa perspectiva. Mas a nossa avaliação, eu me considero um otimista incorrigível, senão não estaria fazendo o que eu faço, tomando porrada de todos os lados. Eu acredito que quando nós recebemos o relatório do questionário, das respostas dos questionários, 448 mil pessoas responderam e quase 10% eram pais. É bastante coisa. É como se a gente fosse fazer uma regra, uma conta de padaria, é como se cada escola, pelo menos 10 pais tivessem participado. E um outro dado que a gente não trouxe, né, Raquel? De todas as escolas do estado de São Paulo, apenas 34 registraram 0 respostas. E isso está público. Para o pai, para a mãe, para o estudante, para o movimento estudantil, chegar no diretor da escola, chegar na secretaria e falar, mas por que não deu, por que não teve resposta? O que aconteceu? Foi um problema da secretaria que não ofereceu tecnologia? Foi um problema da direção da escola que não soube fazer comunicação? Foi a diretoria de ensino que não comunicou o diretor da escola? E aí a gente tem como
indiretamente fazer esse controle social. Mas era isso que eu tinha para falar. Acho que a gente teve uma boa... O Silvio, né, que está inscrito. Não, eu só queria fazer uma observação. Não, eu só queria fazer duas observações. Eu não ia mais falar, mas já que o seu Fábio me citou. Primeiro, eu vou talvez discordar um pouco de você. Tem gente levando muito mais porrada do que você. Sabe? Você está levando porrada, é uma coisa muito metafórica. Tem muita gente levando porrada literal. Muito mais. E sofrendo um tipo de assédio que desestrutura a pessoa. É muito mais insidioso do que o que está acontecendo com você. Aqui você não está levando porrada, desculpa, aqui a gente está conversando, você fala, eu falo. Eu não sei aonde você está levando porrada, sendo que você é representante de um Estado que dá muita porrada. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. A segunda coisa é assim, participação é um direito. Se é um direito, não é um dever. Então, o pai participa se quer. Nas escolas, por exemplo, de ensino médio, a gente tem que começar a tratar os estudantes e ver que os estudantes têm coisa para falar e não precisa de família. Os estudantes têm o que falar. Então, queria deixar isso claro. É muito frequente a gente colocar nas famílias o problema da escola e principalmente das famílias que não participam. As famílias não participam, por isso que a escola é assim, por isso que o estudante é assim. Não, a gente tem obrigação, quem trabalha com escola, eu trabalho com escola também, tem obrigação de fazer uma escola boa, decente, com o pai participando, o pai não participando, o pai já paga imposto, etc. Se pode participar, legal, ótimo. Eu sempre participei durante muitos anos porque é bom, para mim, mais do que o que eu posso contribuir para a escola. Você encontra pessoas, encontra gente interessante, pensa coisas, etc. Só queria deixar isso registrado. Fico feliz, então, que você tenha pensado, pelo Conselho, a questão da jornada de trabalho dos professores. Eu acho que parece uma coisa distante, mas, na verdade, implica no modelo de gestão democrática que a gente tem dentro da escola, né? Eu acho importante também a gente analisar os dados, mas analisar os dados historicamente também. O professor Rubens, que participa da rede, vem notando o crescimento de professores da categoria O na rede, o que é uma indicação de precarização do trabalho, e a gente já sabe. Acaba, inclusive, com os processos, eu quis levantar também a discussão do Saresp e tal, como também uma intervenção na gestão democrática, aparentemente está fora, mas determina muito da gestão democrática da escola. Então é importante e de alguma maneira condiciona o professor dentro da escola. Então eu fico pensando, sinto falta aqui no debate da visão dos professores do que é a gestão democrática, né? Mas eu acho importante colocar isso adiante e pensar um pouco como que seria essas discussões. Devo lembrar um pouco das dificuldades que se tem do regime burocrático, de como que o Conselho de Escola é chamado para formação. Na atual legislação, é de pouquíssimo tempo que se tem pais que estão chegando na escola para poder entrar e eleger um representante da sua parte no Conselho. Os estudantes também tem um breve tempo no início do ano, enfim. É interessante, então, que o Estado esteja de olho nisso, e fico feliz também com essa proposta de flexibilizar o horário dos pais do Conselho nas escolas, porque, embora seja um direito, eu acho que tem um dever do Estado de fazer busca ativa dos pais na escola. Então, tentar aprimorar cada vez mais os mecanismos de comunicação que são, a gente viu aqui, um pouco precários. Assim. Vocês estão na luta, estão tentando montar as coisas, não dá para não conhecer isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é parte da gente, da sociedade civil, das universidades, indicar um pouco isso, né? E tentar reforçar cada vez mais uma democratização ampla de todas as instituições. Eu acho que foi um pouco... Eu queria insistir nisso. A democratização do Conselho de Escola, do Estado,
que é muito precário. Assim. A gente vê o quadro de participantes do conselho é praticamente o mesmo há muito tempo. Né? Então, como que a gente pode querer ter democracia quando as figuras são repetidas? Obrigado, Silvio. Bom, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer muito a participação de todos. A gente fica muito tranquilo ao ver tanta discordância, porque isso significa que a gente acertou na composição dessa mesa para discutir esse tema. Se a gente quer uma discussão sobre gestão democrática na área da educação, dentro da instituição que tem o dever de defender a ordem democrática, é muito importante que a gente não tenha um discurso aqui no mesmo tom. Essa troca é muito importante. Bem como o Levi falou, que a gente está à busca dessa opção C, que seja resultante, tentando, né, colocar aí nessa linguagem simbólica, né, resultante dessa participação plural. A gente acredita na construção de um programa de atuação dessa maneira. Né? O Ministério Público, antes da Constituição de 88, fazia sentido que promotores de justiça definissem a sua maneira de atuação de acordo com a sua convicção íntima, subjetiva, sob a proteção da independência funcional, mas no regime atual do Ministério Público é muito importante que a sua atuação seja pautada por um plano geral, um programa de atuação e projetos, todos construídos com essa participação horizontal, construídos de maneira dialógica. Isso, para a gente, é fundamental. A ideia da construção desse programa de atuação é indissociável de um procedimento democrático, participativo. Essas observações sobre instituições ou setores que deixaram de ser representados hoje, assim como em outras reuniões também de outros temas, a gente vai considerar também. Enfim, não é fácil, não é uma prática, mas como foi dito por muita gente, que a democracia é uma construção diária, é um esforço diário, é um esforço permanente. E a gente tem que tomar sempre esse cuidado, e lembrar sempre da advertência que a Kézia fez pela segunda vez já numa reunião dessas nossas, de que democracia na casa dos outros é fácil, né, de cobrar, e na nossa é sempre uma coisa trabalhosa de construir, e esse é o esforço que a gente está fazendo. Então, a gente quer agradecer muito mesmo a presença de todos. Eu estou aqui há menos tempo, estou começando a ter contato com algumas pessoas que participaram hoje, que têm participado, e quero dizer que a gente fica muito satisfeito com essa terceira reunião desse processo, e pela terceira vez a sensação, pelo menos minha, e tenho certeza que pelo que a gente tem conversado é compartilhada por toda a equipe do GEDUF, do NAT, uma sensação de que a gente está conseguindo construir esse programa num caminho adequado. Então, obrigado, a gente vai encerrar hoje esse ato, essa conversa, mas o nosso diálogo permanece. A gente quer deixar claro que a gente está sempre com as portas abertas para ouvir, para contribuir quando for possível, quando for o caso, né? E muito obrigado a todos. Então a gente encerra essa atividade.